Sem mais delongas, então, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2. Assim nos diz o texto da palavra do Senhor, meus amados irmãos, que Paulo está escrevendo essa carta, depois de falar no capítulo 1 sobre as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, o autor da nossa redenção, o que Deus fez para nos redimir. Ele começa então o capítulo 2 da epístola de Paulo aos Efésios, dizendo assim: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado, e nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Assim, meus amados irmãos, era a nossa condição, esse era o nosso estado, essa era a condição do homem antes de conhecer, antes de encontrar Cristo na sua vida. Portanto, hoje nós temos aprendido, ou temos visto, ouvido muitos falarem de salvação, falarem da forma como nós devemos importunar Deus em relação à nossa salvação. Muitos homens têm colocado Deus contra a parede, no sentido de dizer: Deus, você é obrigado a me salvar. Você é obrigado a me salvar porque eu não faço nada errado. Eu sou a pessoa mais perfeita do mundo. Então você não pode me deixar fora da salvação. Coloca Deus na parede como se Deus então fosse obrigado, tivesse esse débito com a salvação do homem. E muitos homens têm trabalhado, têm se esforçado, têm se esmerado para serem salvos, na intenção de serem salvos. Acha que precisa então dar uma ajuda para Deus. Eles trabalham procurando estabelecer a sua própria justiça. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 10, no verso 3 a 4, ele diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitar à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Deste modo, as pessoas vivem sem um compromisso sério com Deus, procuram uma vida eterna, mas não aceitam a proposta de Deus de vida eterna. Que faremos para realizar as obras de Deus? Diziam os fariseus no capítulo 6 do Evangelho de João, no verso 28 a 30. Jesus então responde aos fariseus, aos hipócritas, aqueles que estavam à espreitas para lhe apanharem alguma questão. A obra de Deus é esta, respondeu Jesus aos fariseus, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então os fariseus lhe perguntaram: que sinais ou que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E isso aconteceu logo depois que Jesus havia feito a multiplicação dos pães para alimentar mais de 5.000 pessoas. Ainda eles estão querendo saber quais são os sinais que Jesus faz para que eles pudessem crer nele.
Embora em palavras eles renunciem toda a pretensão de qualquer mérito neles ou em suas obras, eles acalentam então uma esperança secreta de serem recomendados a Deus através das suas obras, através da sua decência, através da sua sobriedade, através da sua performance religiosa. Mas Jesus chama eles de fariseu, chama esses fariseus de raça de víboras. Assim então, meus amados, e desse modo, aqueles que têm uma pequena preocupação com as suas almas, aquele como o jovem rico que busca a vida eterna e chega para Jesus e diz: mestre, o que eu farei para ser salvo? Ou o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Em Mateus 19, porque o seu maior desejo diante de Deus era parecer alguém justo, alguém que pudesse obrigar a Deus salvá-lo. E por isso ele precisava praticar alguma coisa, ele precisava fazer alguma coisa para colocar Deus contra a parede. Assim também aqueles que experimentam uma inquietação mais profunda, frequentemente vagueiam por aí buscando perdão, buscando paz para os seus corações. Meus amados irmãos, talvez haja traço desse sentimento na pergunta do pobre carcereiro quando estava diante de Pedro, de Paulo: o que devo fazer para ser salvo? A mesma coisa nós vemos no grito prostrado de Saulo de Tarso, quando ele tem aquele encontro com Jesus, e aquela luz enorme bate em seus olhos, tornando-o cego. Ele cai do seu cavalo, e logo então ele grita: Senhor, que queres que eu faça? Certamente, essa justiça própria, meus amados irmãos, é o pior e mais duradouro veneno dentro do coração do homem. A maioria dos homens, debaixo então de uma convicção, se mostram relutantes a abandonar a confiança que depositam em si mesmo para confiar em alguém, ou para confiar em um Deus, ou para confiar em uma promessa apenas relatada na palavra de Deus. Eles não estão dispostos a tirar suas esperanças de suas boas obras ou das coisas boas que eles fazem. Esperança nas suas contribuições, esperança nas suas práticas bondosas de caridade, esperança. E assim eles vão colocando suas esperanças nas coisas materiais. Eles se assustam com a ideia de estarem totalmente perdidos depois de tanto terem feito pela obra, a despeito de qualquer coisa que façam. Todos estão completamente perdidos. E é exatamente isso, meus amados irmãos, que muitos não gostam, desse perigo de se sentir sem socorro, de se sentir sem a justificativa, de se sentir ao pé da soberania de Deus, de depender única e exclusivamente de Deus. Quando a gente tem que depender de alguém, não tem coisa pior para a nossa vida, é ou não é verdade? Ainda mais depender de Deus, um Deus que nós não vemos, um Deus que só fala conosco através da palavra. Como então nós podemos crer? Meus amados irmãos, quão solene e quão suave deveriam ser estas palavras lidas nesse texto para nós, um pecador, estando nós como nós nos encontrávamos, e Paulo diz para nós que nós encontrávamos completamente perdidos, nós nos encontrávamos completamente mortos em nossos delitos e pecado, e nós andávamos assim outrora, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, seguindo o capeta, seguindo o demônio, seguindo os seus ensinos, seguindo as suas vontades. Mas agora ele diz: agora, antes vocês atuavam com os filhos da desobediência, mas agora, antes vocês seguiam as inclinações da carne, mas agora, antes vocês seguiam os seus pensamentos, vocês eram errantes, vocês seguiam as suas próprias naturezas, mas agora. E aí, meus amados irmãos, nós entramos no texto propriamente dito, no verso 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, próximo, e estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois
salvos. Em primeiro lugar, eu quero destacar, meus amados irmãos, em primeiro lugar, que para nós sermos salvos, o que é mesmo que nós precisamos? Nós precisamos da graça. A salvação é de graça. Você pode ler comigo? Salvação é de graça. Salvação em Cristo é de graça, nada nós precisamos fazer para nos justificarmos diante de Deus. É Cristo quem nos justifica. Então, quando nós escolhemos, meus amados irmãos, alguma coisa, ou quando nós vamos em algum lugar comprar alguma coisa, como é que você compra? Você chega, eu quero escolher o pior, eu quero escolher o que está com defeito. É assim que você faz? Você quer escolher o melhor, você quer escolher o mais bonito, você quer escolher o perfeito, você quer escolher algo que atrai aos seus olhos. Mas não é assim que Deus age na escolha das almas que Ele quer salvar, ou que Ele salva. Ele não salva aqueles que menos pecaram, Ele não salva aqueles que menos estão dispostos a ser salvos. Ele frequentemente escolhe, meus amados irmãos, realmente os mais vis, os mais impenitentes, os mais duros de coração, os mais cruéis, dentre os homens, para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, verso 6. Por que Deus escolheu Manassés? Manassés queimou seus filhos. Manassés encheu Jerusalém de sangue de homens santos. Por que Deus salvou Zaqueu, o pior dos publicanos? Lucas 19. Por que Deus disse aos fariseus: olha, fariseus, os publicanos e as meretrizes, ou seja, o pior da sociedade que vive no meio de vocês, eles vão preceder em vocês, eles vão chegar no céu primeiro do que vocês. Por que Jesus entraria, meus amados irmãos, nos portões eternos? Por que o Senhor Jesus Cristo, após a sua morte naquela cruz maldita, por que Ele poderia, por que Ele mesmo disse, ou por que Ele fez aquilo, entrar com um ladrão debaixo dos seus braços, lá, ou debaixo do seu braço, lá no paraíso eterno? Porque Ele disse isso ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus não disse a mesma coisa ao seu companheiro? Ambos estavam perdidos, ambos estavam na mesma condição, ambos estavam ao lado do Salvador. Todas essas coisas aconteceram a eles, meus amados, para mostrar que Deus salva de acordo com a sua vontade. Não por nossas boas obras, não para mostrar a sua adorável, mas para nos mostrar a sua insondável e maravilhosa graça. A mesma coisa se prova pela experiência do Filho de Deus. Somente aqueles que provaram que o Senhor é gracioso terão a certeza de estarem confirmado no seu coração a declaração de que nós somos de Jesus. Se Deus não tivesse me escolhido antes da fundação do mundo, como diz o primeiro capítulo de Efésios, hoje Deus não me escolheria. Mas por que Deus não me escolheria hoje? Porque não vê nada de bom em mim. Ele não teria motivo nenhum para me escolher, pois não há nada que eu possa fazer para atrair o olhar de Deus para mim. Não há nada que eu possa fazer para atrair o amor de Deus por mim. Não há nada que eu possa fazer para que Deus olhe para mim e fale: olha, estou gostando. Não há nada. Jó, no capítulo 25, nos versos 5 e 6, nós lemos: eis que até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. Pensa. E quanto menos o homem, que é verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, no verso 14, ele disse: ele ama o que é puro, o que é santo e o que é perfeito. Mas todavia, lê comigo, eu, vendido, é isso aí, meus irmãos, tudo que há em mim, tudo que há em nós,
contribui para nos afastar de Deus, um Deus que se ira todos os dias contra o mal. Deus estava irado comigo, a sua natureza me causava aversão, pois estava debaixo do pecado de Adão, fui formado na iniquidade, e no pecado me concebeu a minha mãe, cada membro do meu corpo, cada faculdade da minha alma, era servo do pecado. Apesar disso, Jesus veio sobre todas essas montanhas de pecados que existiam sobre a minha alma. Jesus Cristo veio sobre essa montanha de maldade que existia no meu coração. Jesus Cristo veio sobre tudo aquilo que me separava, sobre tudo aquilo que me tirava do caminho dele, tudo aquilo que não me fazia desejar os caminhos dele. Mas ele me fez desejar um dia o seu poder, o seu senhorio, a sua graça e a sua salvação. Glória ao Pai que me escolheu antes da fundação do mundo. Glórias ao Filho que morreu por mim. Glória ao Espírito Santo que me vivificou. Portanto, meus amados, a salvação é do Senhor, é totalmente de graça, por sua infinita bondade e misericórdia. Nada há que possamos fazer para nos garantir no céu. Nada. Nós não precisamos fazer nada. A salvação já foi conquistada para nós por Cristo Jesus, o nosso Salvador. É através dele que nós temos entrada no céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: eu sou o mediador entre Deus e os homens. Meus amados, então o que mais nós precisamos saber para nós sermos salvos? O que mais nós precisamos fazer, ele também encontra nesse texto. Eu necessito apenas, em segundo lugar, o que é que eu necessito? Eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Só isso e nada mais. Portanto, pela graça sois salvos mediante, verso 8 desse texto diz, mediante a fé. Mediante a fé. E isso não vem de vós, até a fé é Deus quem dá. Deus dá a salvação e Deus dá também a fé. Então a única condição exigida pelo Senhor para nós sermos salvos é a fé. Mas como ter fé? Ou como querer essa fé? Ou o que é crer em Cristo? Muitas vezes lemos sobre os chamados de Cristo aos cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É provável, meus amados irmãos, que existe alguém que não queira que você conheça o caminho, que é Jesus. É provável que exista alguém que queira que você não conheça o plano de salvação que o Senhor nosso Deus tem para você. É provável que existe alguém que fale o tempo todo em seu ouvido e em seu coração para que você não tenha fé no Senhor. Porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível nós agradarmos a Deus. Portanto, eu quero te convidar que o único modo de saber o que é fé verdadeira, é experimentando-a. E como eu faço para experimentar essa fé? Se jogue, se lance aos braços do Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na palavra de Deus está escrito como conhecimento. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, nós precisamos ter conhecimento de Deus e de Cristo como seu enviado. Isso é fé salvadora. Eu tenho este conhecimento. E agora, o que eu faço com a minha alma? Meus amados irmãos, quando nós nascemos, nós não desejamos Deus. Deus não estava em nossos pensamentos. Portanto, Deus se agradou em revelar o seu Filho em nós. A Bíblia diz que carne e sangue não podia revelar o Filho de Deus a nós, a não ser o nosso Pai que está no céu. Ele abriu o caminho para a nossa salvação. Ele abriu os céus quando Ele ressuscitou dos mortos. E Ele diz que nós também, assim o ressuscitaremos para viver com Ele para todo sempre. Assim, vimos a sabedoria, vimos a sua excelência, vimos a sua libertação. Nós nada podemos fazer a não ser depositar a nossa confiança, ou seja, crer. E essa humilde confiança é a fé
que é também um dom de Deus. Amados, uma descoberta real da glória do Senhor Jesus Cristo na nossa alma de forma correta é libertadora, traz paz para o nosso coração, é fé salvadora. Sabemos apreciar aquilo que é bonito, sim ou não? Nós sabemos admirar as coisas lindas, sim ou não? Naturalmente sabemos. Como diz o salmista no Salmo 45, verso 2, mas só aqueles que crê na salvação de Deus sabe o que é descobrir a beleza, o que é formoso do Filho do Homem. Você já fez essa descoberta? Você já pode dizer, ao qual não tendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso? Quando o apóstolo Pedro escreveu a sua epístola no capítulo 1, no verso 8, ele disse essas palavras: outrora não víamos nenhuma beleza em Cristo, nada que nos fizesse desejá-lo, mas Ele mesmo, saltou por cima de nós, Ele mesmo não olhou para as nossas fragilidades, Ele mesmo não olhou para os nossos pecados, mas ficou do nosso lado, olhou para dentro do nosso coração, e Ele mesmo disse: vinde a mim, você é meu, você me pertence, e eu quero cuidar de você. Em outro texto ele diz: estarei com vocês todos os dias. Jesus mostrou aos seus discípulos as suas mãos e os seus pés perfurados por aqueles cravos, culpa dos meus pecados. Mostrou o seu coração, que é o mesmo, de ontem, de hoje e será para todo sempre. Agora eu já posso dizer que Ele é para mim belo, formoso, maravilhoso, glorioso, excelente, gracioso. E se existe alguma razão neste mundo que possa me satisfazer, se existe alguma coisa neste mundo que pode me dar prazer, eu quero largar tudo, porque eu quero Jesus comigo. Eu quero correr para os braços de Jesus, eu quero ignorar tudo aquilo que possa servir para me atrair ou me tirar a atenção dos céus. Eu quero largar tudo isso, como diz Paulo, refúgio para mim, porque eu quero as coisas celestiais. Jesus Cristo, Ele é o único que pode nos purificar de todo o pecado. Não somente os nossos, como João, o apóstolo João, escrevendo a sua carta, a primeira carta, no capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz: não somente os vossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro. Ele é completamente gracioso. Isso é fé salvadora. Essa fé é dada por Deus. Portanto, meus amados irmãos, nós não sabemos e nunca vamos saber, nós não entendemos e nunca vamos entender completamente quão grande é o amor de Deus por nós. Mas eu estou certo de uma coisa: Ele é poderoso. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu não sei explicar como Ele me atraiu, eu não sei explicar o que de mal ou bem vai acontecer comigo, eu não sei. Eu não sei se enfrentarei dias difíceis ou se verei ainda em minha vida alguns dias áureos ou bons dias, não sei. Eu não sei se o dia que Ele vai voltar está perto, eu não sei se o dia que Ele vai voltar está longe, mas eu estou certo de uma coisa: Ele é poderoso para guardar a minha salvação, para guardar a sua salvação, para guardar o tesouro, o depósito de vocês, até o dia final. A Ele toda a honra e toda a glória, para todos sempre. Amém. Cantemos o hino 105 do nosso Novo Cântico. Eu não sei